Boa noite, então, a todos. Bom, eu vou me apresentar, embora vocês já tenham, né, aí no cronograma. Né? Meu nome é Leonardo Tovar. Tá aí, por isso que eu falei. Vamos bater um papinho, então. Bater um papo, né? Porque é um tema muito amplo para pouco tempo. Né? Mas a ideia aqui era trazer algumas angústias práticas, né? Afinal de contas, creio que todos nós tenhamos as nossas respectivas angústias com esse tema, que é um tema árduo, né? E que está sendo muito mal conduzido no nosso dia a dia forense, pelo menos sob minha ótica, e que eu tento aqui com vocês, então, contribuir compartilhando as minhas angústias com vocês, para que, de repente, vocês também, ao compartilharem as respectivas, a gente chegue a alguma melhoria qualitativa desse problema tão árduo, que é a aplicação, hoje em dia, das técnicas, né? Por exemplo, o IRDR, o IAC, né? Enfim, das técnicas de julgamento de casos repetitivos, de modo geral, que existem hoje nos nossos tribunais e que afligem a todos nós por conta desse Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, mas que ainda causa muitos problemas no cotidiano forense. Veja, gente, eu podia ficar aqui explicando para vocês o que é precedente, como são formadas as decisões judiciais, falar com vocês sobre o histórico do common law e do civil law, as diferenças e aproximações que cada um desses sistemas grandiosos possuem, mas eu acho que isso ia ser teórico demais e prático de menos, né? Porque acho que já passamos um pouco dessa primeira etapa. Talvez já tenhamos um pouco mais de maturidade, passados esses 3 anos, né, de vigência do novo Código de Processo Civil, para compreender que alguma coisa mudou. Né? Por que eu digo alguma coisa mudou? Porque logo que o Código foi idealizado, eu acompanhei, talvez com alguma proximidade, o dia a dia, né, os debates legislativos, as mudanças pontuais que foram sendo feitas por cada uma das comissões, as sugestões que foram sendo dadas pelos mais diversos juristas do Brasil e tal. Até porque eu depois vou pedir para sortearem aqui o livro para vocês. Eu me dediquei a isso no meu doutorado. Eu escrevi sobre isso, Teoria do Direito e Decisão Judicial. Aí isso foi lançado agora, né, pela Juspod. Aí eu trouxe, não é para fazer propaganda, gente, é para sortear e dar a possibilidade de vocês conhecerem um pouquinho do que eu pesquisei também, né? Afinal de contas, foram 4 anos de sofrimento, eu quero compartilhar com vocês essa angústia também, mais essa, né? Angústia. E, enfim, né? E também para que alguma coisa do que eu vou falar está aqui, né? Não exatamente aqui, a temática é diferente, a obra ela é mais acadêmica do que prática, como é de se esperar de uma obra que é fruto de uma tese de doutorado, mas, enfim, o Código de Processo Civil, no início, ele era visto como, sei lá, vamos falar assim, mais do mesmo, né? Uma reordenação de dispositivos, mas não é bem assim. Né? Não foi bem assim, não será bem assim. Né? O novo Código de Processo Civil tem virtudes, tem defeitos, e acho que nós sabemos disso, né, de forma geral, mas, acima de tudo, a aplicação do Código de Processo Civil, moderno, novo, né, não vou ficar falando novo toda hora, porque, como eu disse, já não é tão novinho assim mais, né, está com 3 aninhos, já está andando ele. A aplicação do Código de Processo Civil de 2015, ela trouxe alguns problemas, mas não por conta do texto legislado, mas por conta da forma como ele vem sendo interpretado. Eu vou assim, ser mais específico um pouco com vocês. Né? O Código de Processo ele começa já dizendo meio que o óbvio, no artigo 1º, né? É dizer um tanto quanto óbvio falar que o Código de Processo Civil tem que ser lido a partir da Constituição Federal. Né? Isso é algo tão banal, né, do ponto de vista constitucional, né,
do ponto de vista dos constitucionalistas. A gente já viveu isso, né, em 2002, com o Código Civil. Tudo era constitucionalização do direito civil. A constitucionalização do princípio da boa-fé objetiva. Como se antes você pudesse ter má-fé. Né? Não pode, claro, né, óbvio. Mas o Código de Processo Civil ele vem dizendo o óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. No Brasil, inclusive, o óbvio é uma das coisas que mais precisam ser ditas. Né? E no ambiente forense que a gente vive, de tamanhos problemas, né, e de tamanhos entraves que são criados no nosso dia a dia para que sejam analisadas as nossas peças processuais, e aqui eu falo para advogados, compartilhando a angústia com advogados, né, então me permito falar assim, que a gente, por vezes, tem que positivar no Código de Processo Civil que o recurso interposto antes né, de começar o prazo, não é intempestivo. Eu fico me perguntando assim, se você conversar com um leigo e falar assim, olha, que horas que é a festa? Ah, é às 9. Aí o cara chega às 8h30 e não pode entrar. Porque para ele a festa já acabou, quando na verdade nem começou. Né? Porque há uma intempestividade prévia. Precisamos falar isso no Código de Processo Civil. Assim, questões esquisitas, vamos chamar assim. Né? O nosso Tribunal de Justiça, quando nós emitimos a guia de custas, nós podemos consultar no sistema do Tribunal de Justiça se essa guia de custas foi paga ou não foi paga. Imaginemos um recurso, né? Um recurso de apelação. Você pode consultar a quitação da guia de custas e a data que ela foi quitada. Mas aí você, por algum equívoco qualquer, juntou, ao invés do comprovante de pagamento, o comprovante de agendamento do pagamento. Aí o Tribunal de Justiça vira e fala, comprovante de agendamento do pagamento não é a mesma coisa que comprovante de pagamento, portanto, eu vou te intimar para apresentar um novo. Ótimo, isso tudo é muito bacana. Aí você vai lá e fala, eu não tenho o novo. Ou, porventura, você faz melhor do que isso. Você acredita que extraindo um print screen lá da tela que mostra que a guia foi paga, aquilo é suficiente. O tribunal diz, isto não é comprovante de pagamento. Ora, mas está no seu sistema. Isso serve para quê, então? Né? Duvidem não, existem decisões assim, no nosso tribunal, que você tem que juntar o comprovante de pagamento, e não a tela do próprio sistema do Tribunal de Justiça Capixaba, que indica que o pagamento foi realizado. Né? Então, assim, a interpretação do código é que propicia esse tipo de coisa esdrúxula. Porque a interpretação judiciária, muitas vezes, com perdão da sinceridade, né, e o perdão aos juízes de maneira geral, ela é feita não para melhorar a vida do jurisdicionado, mas para que ele não veja a cara do jurisdicionado. O que eu quero dizer com não veja a cara? Você não quer decidir. Você quer não decidir. Olha como é estranho isso, né? A atividade jurisdicional, por vezes, atua para não exercer a sua finalidade maior, que é promover a pacificação social de conflitos. É como se eu dissesse para vocês assim, a ideia de julgar mais e melhor está sendo substituída pela ideia de julgar menos e pior. Porque nós estamos criando técnicas de resolução de conflitos repetitivos ou nem tanto assim, né? Para promover uma jurisprudência massificada que teria o condão de ser aplicada a uma série de outros casos idênticos, sem que você, por exemplo, dê ao jurisdicionado a possibilidade efetiva dele demonstrar que o caso dele não é tão idêntico assim, que merece uma distinção. Veja assim, agora entrando um pouco mais no tema, né? Se eu botasse para vocês um binômio, justiça de qualidade e justiça de quantidade, vocês me diriam que nós estamos pendendo para qual lado? Quantidade, não é? O judiciário, de forma geral, e o código, de maneira geral,
ele é feito não para melhorar a prestação jurisdicional, mas para desabarrotar as prateleiras dos tribunais, para fazer com que os tribunais julguem menos, sem impor a eles a obrigação de julgar melhor. Ou, às vezes, até impondo. Por exemplo, um artigo muito festejado do Código de Processo Civil é o artigo 6º. É o artigo 6º que estabelece a possibilidade do contraditório amplo, né, efetivo. Outro artigo muito festejado é o 9º, o da não surpresa, que era uma loucura, né? Ingressava-se com uma ação judicial, postulando algo à luz do fundamento X. Contestava-se isso, alegando que o fundamento adequado era o fundamento Y. A decisão judicial, então, julgava procedente ou improcedente o pedido a partir de um fundamento Z, que ninguém nunca tinha debatido. Isso eu chamo de conversa de bêbado com o delegado, né? O cara está falando um negócio, o delegado está entendendo o outro completamente diferente, no final das contas o cara está na cadeia. É assim que a banda estava tocando. Ou seja, isso era um absurdo. E aí, a história da decisão não surpresa. Precisava do código ter escrito isso? Ou isso é uma decorrência natural do princípio constitucional do contraditório, né? Se todo princípio constitucional é direito fundamental, ou pelo menos neste caso específico, se trata de um direito fundamental, e se todo direito fundamental é interpretado de forma a ampliar a segurança que ele visa propiciar, o princípio da máxima efetividade constitucional, por que precisou do Código trazer isso? Aí eu volto à primeira frase da exposição, porque isso parece óbvio, né? Mas o óbvio tinha que ter sido dito. Veio, então, o princípio da não surpresa dentro do Código de Processo Civil, veio, então, a ideia de contraditório pleno dentro do Código de Processo Civil. Agora temos, então, contraditório pleno. Não tínhamos antes, com a cláusula apenas prevista na Constituição. Agora, porque está no Código, a gente tem. O Brasil é o país dos códigos. Tem uma palestra do Paulo Bonavides, que o título é assim, Antes os códigos, hoje as constituições. Eu digo que ele até teve uma boa intenção, mas na vida cotidiana é sempre os códigos, jamais a Constituição. Para não dizer jamais, porque é um termo muito pesado, né? A legislação hoje infraconstitucional acaba influenciando mais posturas do que a legislação constitucional. Isso é um elemento que, no dia a dia, nós percebemos. O cara que edita uma portaria na Infraero, um piriguetezinho lá qualquer, que editou uma portaria, vale mais do que o texto da Constituição. Né? E assim vai, gente. A coisa vai caminhando desse jeito. E aí, veja, nessa ideia de julgar menos, né, de ter menos trabalho, o Código de Processo Civil estabelece alguns critérios para que nós possamos, então, diríamos, maximizar a prestação jurisdicional. Maximizar em que sentido? Já não tínhamos alguma coisa desse gênero? Já tínhamos alguma coisa desse gênero. A quando? Ora, antes mesmo das súmulas vinculantes da emenda 45, foram editadas as súmulas, ou idealizadas as súmulas. Né? Bom, as súmulas foram idealizadas com o objetivo de quê? Promover uma facilitação do trabalho dos órgãos julgadores que saberiam de antemão qual era a tese fixada em determinada situação jurídica que eles fossem vir a enfrentar. A ideia era essa. Né? A ideia era essa. Editava-se súmulas como um método de trabalho. Como a gente viu na prática as súmulas serem aplicadas? Como se fossem verdadeiros textos de lei, que valem mais do que a própria lei. Né? Porque a súmula não é um texto como outro qualquer, normalmente de uma ou duas linhas, equivale é muito parecido com um texto de lei. Por que a súmula, nesse caso, valia muito mais do que o texto de lei? Porque no ideário do tribunal, a tese jurídica já se encontrava ali fixada. Agora, nem sempre era fácil você compreender o significado, né, semântico da súmula para fazer com que, em uma determinada hipótese, você seguisse ou não aquele enunciado. Eu me recordo bem de uma situação que envolve o direito de família, nessa hipótese. Havia uma súmula que dizia que as 3 últimas prestações alimentares
em não sendo pagas, submeteria o devedor alimentar à prisão. A questão não era isso, porque isso não tem novidade nenhuma. A questão era, não pagas a partir do quê? Da inadimplência ou da citação. Né? Bom, e a discussão era assim. Era da citação. Bom, mas se fosse da citação, o enunciado originário da súmula era da citação. Se fosse da citação, então, nós teríamos uma severa dificuldade para impor tal medida, até porque o devedor de alimentos não é aquele cara muito fácil de ser achado. Né? Mas se fosse do inadimplemento ou da distribuição da ação, que seja, enfim, se fosse do inadimplemento, a situação era diversa. E a súmula estava enunciada desse jeito. E aí, em um determinado momento, essa súmula foi revista a partir da análise de um determinado recurso especial. A ministra, no caso, foi a Nancy Andrighi. Desculpa. A Nancy Andrighi reviu o posicionamento. Adivinha por quê? Porque, ao analisar os casos que deram origem à súmula, ou seja, os diversos casos julgados anteriores à edição desta súmula, chegou à seguinte conclusão, supondo um número aqui que eu não sei ao certo qual é. Dos 10 casos analisados e que deram origem àquela súmula, 7 estavam em sentido contrário do que foi escrito no enunciado. Ou seja, os precedentes que originaram o enunciado não correspondiam ao que se encontrava escrito ali. O enunciado traduziu o entendimento minoritário do STJ, nesse caso. E daí por que a revisão? Né? Ou seja, no final das contas, eu vou dar uma frase para vocês. Como é que a gente vai saber se súmula é precedente, se súmula, no final das contas, é um mero texto, desconectado de qualquer caso concreto? No common law, o que é o precedente? O precedente no common law é a união de vários elementos. Elementos fáticos e elementos jurídicos que levam à criação de uma argumentação suficientemente boa, capaz de convencer juízes de decidir daquela maneira casos futuros. Como nós tratamos precedentes aqui? De forma absolutamente desconectada com a base fática que lhe deu origem. Precedentes aqui no Brasil são teses. Tese firmada em recurso repetitivo. Tese firmada em incidente de resolução de recurso repetitivo. Tese firmada em incidente de assunção de competência. E por aí vai. Né? Se você entrar no próprio site do STJ, entrar lá no site e no campo onde você pode pesquisar quais são os recursos repetitivos existentes, são vários. Vários. Centenas. Né? Mais de centena, melhor assim. E como é que a coisa funciona? Ele tem uma pequena delimitação, afetação. Aí vai lá e explica o motivo da afetação. Tese jurídica. Aí vai lá em 2 linhas e edita qual foi a tese jurídica fixada. Ora, aquilo te ajudou muito pouco. Por exemplo, eu trouxe alguns aqui para vocês, só para você ter ideia. Olha esse aqui. Olha esse aqui, que é novinho. Eu peguei só os de 2018, tá? Alguns do STJ. O 988. Todos vocês devem ter ouvido falar dele. Talvez não lembrem o número, né? Questão submetida a julgamento no STJ. Definir a natureza do rol do artigo 1015 do CPC. Qual o 1015, gente? O agravo. O rol do 1015 hoje é taxativo ou não é taxativo? É isso que vai ser decidido aqui. Definir a natureza do rol do 1015 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo no novo CPC. Ou seja, o código em si, só para ficar nesse exemplo por hora, o código em si ele estabelece a regra da taxatividade do artigo 1015. Chegaram à conclusão de que essa regra da taxatividade não era tão boa assim. Tanto que, por exemplo, se definiu que em casos de incompetência, né, em casos de produção de prova relevante, existem decisões por aí, né, inclusive uma recente, decisão especificamente no caso da competência,
que alarga o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Agora, então, tá. Isso não seria papel de mudança legislativa ou seria um papel de mudança judiciária, né, a partir de interpretação? Se o STJ fixa a tese de que o rol do artigo 1015 do CPC não é taxativo e comporta interpretação extensiva, você acha que isso vai causar uma segurança maior ou uma insegurança maior? Me parece que é uma insegurança, não é? Porque nós discutiremos até que ponto pode ser feita essa interpretação extensiva. Dá para eu, a priori, né, num julgamento qualquer, definir, a prioristicamente falando, em completa desconexão com o caso concreto, né, se o rol é restritivo ou se o rol comporta a interpretação extensiva, não dá. Simplesmente não dá. Se a decisão vier simplesmente dizendo que o rol pode ter interpretação extensiva, a insegurança vai ser maior ainda. Isso para dizer algumas coisinhas sobre esse tema. Existe outro, por exemplo. Definir se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou não a oferecer medicamento importado não registrado na Anvisa. Desculpa, gente, que eu estou gripado. Enfim, vocês acham que essa é uma decisão simples de ser tomada em completa desconexão com o caso concreto? Não é uma decisão simples. O nosso tribunal aqui, ele não tem tantos casos assim afetados. Afetados não, sujeitos a incidente de resolução de demanda repetitiva, ao IRDR. São apenas 28 casos. 28 casos. Mas veja que situação interessante. Um dos casos que o nosso TJ possui. O nosso TJ definiu recentemente, em IRDR, não sei se vocês acompanharam, né, se caberia ação de incapaz representado, por exemplo, por sua genitora ou genitor, nos juizados especiais da Fazenda Pública. Por que houve a necessidade dessa discussão? Porque a Lei 90/99 veda expressamente. A Lei do Juizado Especial da Fazenda não contém essa vedação. Aí qual é a ordem natural das coisas? Se a Lei do Juizado Especial da Fazenda não contém, e a 90/99 contém, aplica-se subsidiariamente a 90/99. Qual é o contra-argumento disso? O contra-argumento é, se não há vedação, o legislador teve um silêncio eloquente, quer dizer, o intuito dele foi não vedar. Tem que admitir, então. Então, o IRDR chegou ao Tribunal de Justiça por conta de uma pluralidade de decisões que aconteciam sobre este tema. E aí pacificou. Pacificou. Nesse caso, me parece que houve, ao menos, embora eu tenha lá minhas ressalvas contra a decisão, né, houve uma pacificação social. Quer dizer, o IRDR, nesse caso, cumpriu sua função. Se ficou definido ao final, então, que o incapaz pode demandar no judiciário da Fazenda, no juizado da Fazenda Pública, desde que representado, né, por quem de direito, e atendidos os demais requisitos que possibilitam o trâmite da demanda no juizado especial, quer dizer, valor, complexidade, né, prova, esse tipo de coisa que todos nós conhecemos bem. Ou seja, nesse caso, me parece que há uma diferença em relação ao anterior, porque houve uma fixação de tese jurídica que era viável de ser criada, né, sem que você se atentasse de forma tão dramática assim para o caso concreto, porque o elemento fático era rarefeito. Quando o elemento fático ele é muito forte, fica mais difícil de você compreender como pode haver pacificação social a partir de fixação de teses em recursos repetitivos. Você veja que o próprio Código de Processo Civil ele estabelece que, ao decidir com base em súmulas, o tribunal deve estar atento aos elementos fáticos e jurídicos que deram origem àquela súmula. Por que eu estou falando de elementos fáticos e jurídicos se o Código não fala isso expressamente? O Código fala expressamente que, ao decidir com base em súmulas,
o agente decisor deve estar atento ao precedente que deu origem à súmula. E o que é o precedente? O caso. O caso. E o que é o caso? O caso é composto da base fática e da base jurídica. Mas veja como o nosso sistema não está preparado para essa questão do precedente. Não é bem feito para isso. Nós vamos demorar para amadurecer essa situação. Nós confundimos precedente com jurisprudência, confundimos precedente com decisões de tribunais, até por vezes monocráticas. Confundimos precedentes com decisões colegiadas que são completamente desconectadas, desconectados um voto do outro. Quem nunca pegou um acórdão por maioria, ou até a unanimidade, sendo mais drástico, e observou que, embora a conclusão dos julgadores tenha sido a mesma, o fundamento utilizado para concluir daquela maneira era completamente diferente. Não sei se vocês já viram, o nosso Tribunal de Justiça já adota, né, algumas câmaras, pelo menos, já adotam a técnica de você distribuir o voto antes, né, por sistema eletrônico, uma espécie de pré-voto, né, antes, para os julgadores daquela Câmara, para que eles tomem conhecimento prévio acerca do caso que vai ser julgado, e lá eles cheguem à conclusão de maneira mais rápida, às vezes já levando o seu voto de divergência, às vezes já tendo em mente que vai fazer um pedido de vista, às vezes já fazendo uma manifestação oral num ou no outro sentido, ou seja, há uma antecipação feita pelo relator daquilo que ele vai votar para os demais membros julgadores. No Tribunal de Justiça do Rio, isso, inclusive, é regulamentado. Não sei se vocês atuam lá, mas eu tenho algumas coisas por lá. E o nome é exatamente esse, pré-voto. O que faz o relator? Disponibiliza num sistema o tal pré-voto. Nesse sistema, os demais julgadores podem tirar dúvidas, mandar sugestões e, às vezes, concordar. Acontece quase que um debate antecedente, né, à sessão de julgamento, ali virtualmente entre os julgadores. E aí, quando isso chega na sessão de julgamento, de certa forma, ela já chega mais amadurecida. E, no final das contas, você consegue saber exatamente que aquela posição que foi tomada não é uma posição individual, mas é uma posição do órgão julgador, da Câmara ou, às vezes, do tribunal. Aqui nós não sabemos se nós temos 3 julgadores, 5 julgadores, 10 julgadores tomando uma determinada posição, porque nós só temos acesso, no final das contas, né, a divergência ou a ausência de divergência é levada em conta apenas por conta da conclusão, por força da conclusão. Ou seja, você pode simplesmente discordar do relator pelo caminho que ele chegou àquela decisão, mas se no final você vota como ele, quer dizer, se você chega à mesma conclusão que ele vai redigir o acordo. Embora a fundamentação seja totalmente diferente. Veja que situação. 3 pessoas julgando. Uma chega à conclusão X à luz de determinados fundamentos. Outras 2 chegam a essa mesma conclusão X, mas à luz de outros fundamentos. Quem redige o acordo? O relator. O relator, porque a conclusão dele é a que foi a vencedora. Isso é um precedente, gente? Não é, né? Não parece ser. Por quê? Porque você não tem uma formação de opinião do órgão julgador. Você tem opiniões diversas que convergem para uma mesma solução, mas fundamentos absolutamente desconectados. Ou seja, a nossa regra de colegialidade não está preparada para que a gente propicie segurança jurídica, está preparada para que a gente propicie resultados, para que a gente fixe qual é a solução final do caso, e não para que a gente fixe qual caminho que foi percorrido para a solução daquele específico caso. São coisas muito diferentes, muito diferentes. Até pouco tempo atrás, o voto vencido não significava nada, nem para efeito de pré-questionamento. Precisou o código autorizar que os fundamentos contidos no voto vencido servem para que você faça subir o seu recurso especial.
Antigamente, o voto vencido não servia para isso, né? Só o voto vencedor. Enfim, era complexa a situação e melhorou de alguma forma. Mas, voltando para o assunto, no final das contas, a pergunta que eu quero que vocês idealizem na cabeça de vocês é: as técnicas de resolução de causas repetitivas, hoje, existentes no novo Código de Processo Civil, são satisfatórias para propiciar a segurança jurídica? É isso que nos aflige, de forma geral. Vocês devem ter visto também mais um caso, que foi esse do ano passado, que eu até trouxe uma notícia, é a validade da taxa de corretagem e da sua transferência do seu encargo, né, transferência deste encargo para o consumidor adquirente de unidade imobiliária. A posição prevalente até então é que você não poderia promover essa transferência, já que isso era um encargo do vendedor, que mantém ele, vendedor, relação jurídica com o corretor. Principalmente naquelas hipóteses em que o corretor trabalhava no instante de venda feito pelo próprio vendedor. É como se você chegasse num estande de vendas, nesses que ficam ao lado dos locais onde vão ser construído um determinado empreendimento. Você chegasse, pô, me interessei por esse empreendimento, vou entrar. Aí você entra, aí tem um corretor lá, né? Normalmente até uniformizado, né, com a logomarca lá da própria construtora. Quer dizer, o cara ou é um funcionário da construtora, funcionário não, né? É um prestador de serviço, naquele caso, da própria construtora. Você nem conhece ele só te dá algumas orientações e tal. Você não foi à procura dele. Você não chegou, eu quero um corretor que me apresente um empreendimento com as seguintes características, e ele foi ao mercado procurar por você. Não, você estava passando em frente e você entrou, né, para buscar informações sobre aquele empreendimento, chegou à conclusão de que gostou, optou pela aquisição, né, e aí, no final das contas, o corretor faz jus à sua remuneração, que é a corretagem. E aí, quem paga? Você ou a construtora? Até então se dizia, a construtora. É a construtora que mantém relação jurídica com esse cara. Aí, beleza, isso chegou ao STJ, inúmeros casos, né, o STJ decidindo de uma determinada maneira até então, mas houve uma afetação para fins de recurso repetitivo, com o objetivo de fixar uma tese. E a tese, a grande sacada, é que, a partir da fixação desta tese, todos os casos em curso ou paralisados seriam debatidos, não, seriam solucionados da mesma maneira. Qual foi a tese fixada? Vocês conhecem esse caso? Então, não é assim, tão automático, viu? Ela falou assim, só para... Vou repetir, porque está gravando, né? Ela falou, a tese, quem paga é o consumidor. Não é só isso, viu? Quem paga é o consumidor, vírgula, desde que... Aí começa. Isso esteja claro no contrato, haja uma informação muito precisa acerca do preço do imóvel e do preço do valor da corretagem, né? Esses dois elementos assim, têm que estar de forma muito claras no instrumento contratual. Ou seja, tem que estar previsto no contrato e você tem que ter uma definição precisa do que é o valor do imóvel e do que é o valor desta corretagem. Se isso não estiver preciso, você não pode promover essa tal transferência. Então, veja, o STJ fixou a tese... Você quer perguntar? Não. Para qualquer caso. Não é só para minha casa, minha vida, não. Beleza, talvez no seu contrato não tenha essa transferência de encargo, né? Aí é uma outra história. Talvez o corretor seja até um funcionário da própria construtora. Aí, caso a caso, né, que eu estou dizendo. Mas a tese em geral é essa. A tese em geral é: eu posso promover a transferência? Sim, desde que isso esteja claro no contrato, desde que haja uma informação clara e precisa do que é o preço do imóvel
e do que é o preço da corretagem. Se estiver tudo num bolo só, né, por exemplo, custou R$500.000, né? Você não tem essa separação, aí eu não posso transferir, porque a informação não foi clara. Talvez sim, talvez não, não sei. Pois é. Agora veja, a tese não pacificou as questões de maneira geral, porque o cotidiano é muito mais complexo do que essa tese. O cotidiano não se resume a essa linhazinha escrita e que diz: é válida a transmissão do encargo de corretagem para o consumidor final, desde que haja informação contratual e haja decomposição clara e precisa do custo da aquisição do imóvel. Não se resume a isso. Quando as construtoras, por vezes, cobram tal valor, elas cobram com este valor outros encargos. Por exemplo, publicidade. Por exemplo, encargos de divulgação. Encargos diversos, gente. Marketing e por aí vai, né? Esses encargos diversos vêm sob as mais diversas rubricas em um determinado contrato, transferindo tal custo ao consumidor, adquirente, né, incluindo nesse campo a taxa de corretagem. Que aí vem corretagem, marketing, divulgação, essa coisa toda, né? Enfim, quando o STJ define isso, o judiciário capixaba pega e começa a julgar tudo da mesma maneira, aplicando tal tese firmada em recurso repetitivo, sem se atentar para as tais nuances do caso concreto que eu estou falando aqui. Você tem que, espera aí, judiciário, peticionar e falar: o meu caso merece uma interpretação diferenciada, porque o meu caso comporta distinção, o tal do distinguish, né? O meu caso não é só corretagem. O meu caso tem publicidade, propaganda, etc., tudo sob uma mesma rubrica. Ou seja, a informação não é clara e precisa do jeito que o STJ determinou que fosse. E assim vai, né? Outro caso aqui, relacionado agora, eu estou falando de todas as áreas, porque deve ter advogados para todos os gostos, né? De áreas diferenciadas. Tem um outro caso sujeito à resolução de IRDR no nosso Tribunal de Justiça, capixaba, que diz respeito a uma parcela remuneratória de servidor público. Quem trabalha com direito administrativo já deve ter visto que um dos maiores problemas e as maiores complexidades relacionadas com o direito administrativo diz respeito à estrutura remuneratória de servidor público. Por vezes, ela é muito complexa e nada transparente, né? Por vezes, nós temos problemas dos mais diversos, né, relacionados com a interpretação ou a aplicação de dispositivos de estatutos de servidores e de plano de cargos e salários, fixando a remuneração desses agentes públicos. Muitos servidores no Estado do Espírito Santo recebem da seguinte maneira: vencimento base, que aí se fixa lá um valor que costuma não ultrapassar muito nem o salário mínimo. E aí eles começam a receber outras verbas: representação, produtividade, né? A produtividade que tanto se fala mal, né, em alguns casos, por exemplo, agente de trânsito ganha produtividade, né? Tem um pessoal que critica isso e tal. Mas, enfim, sem entrar no mérito do se é bom ou ruim, né, há essa parcela remuneratória denominada produtividade. O IRDR entendeu, se debruçou sobre a seguinte questão: é possível fornecer pagamento de produtividade a servidores que atuam em regime de cargo comissionado? Aí foi. Bom, e outra, né? A produtividade, ela possui, afinal de contas, que tipo de natureza jurídica? Ela é um vencimento disfarçado, né? Ou ela é uma outra coisa e não é vencimento? Veja como era importante essa decisão do TJ em IRDR.
Se ela determina que era um vencimento disfarçado, ela tem que incorporar isso ao vencimento. E aí as vantagens pessoais do servidor vão incidir sobre esse valor, na sua totalidade. Vai levar, inclusive, ele isso para a aposentadoria, se ele estiver contribuindo para a Previdência em relação a isso. Se ela definir que não é vencimento, não está sujeito, por exemplo, à cláusula da irredutibilidade. As vantagens pessoais não vão sobre ela incidir. Né? Bom, aí o TJ, no final das contas, disse, então, que depende. Né? Depende. Se o servidor estiver recebendo aquilo por atribuições que ele implementa e que são ligadas diretamente ao cargo que ele ocupa, é vencimento. Veja, por exemplo, um auditor fiscal. O que é o auditor fiscal? Faz? Fiscaliza. O que ele faz? Lavra auto de infração. O que ele faz? Apreende mercadoria. Não é isso? Se a cada auto de infração que ele lavrar ele tiver uma produtividade, você concorda comigo que ele está recebendo uma remuneração ligada à sua atribuição funcional típica? É como um procurador, por exemplo, que receber a produtividade para proferir um parecer. Ele tem que proferir aquilo. Aquilo é para fazer um recurso de apelação. Né? E assim vai. Isso é vencimento para o servidor. O TJ entendeu assim. Né? Mas entendeu que se ele estiver recebendo aquilo não por conta das atribuições do cargo, mas por conta da lotação que ele se encontra, não é vencimento. Aí a tese jurídica foi fixada dessa maneira. Se a produtividade é recebida em razão da lotação, não é vencimento. Se a produtividade é recebida em razão da natureza das atividades ligadas ao próprio cargo, é vencimento. Veja como isso é vago para uma situação complexa resolvida em incidente de resolução de demanda repetitiva. Incidente de resolução de demanda repetitiva. Assim, difícil de você dizer que essa solução vai trazer pacificação social. Porque só a análise do caso concreto e da legislação do servidor seria capaz de você promover essa pacificação tão esperada assim. Né? E tem tantos casos, gente, tantos casos. Por exemplo, no direito tributário tem um caso no STJ que certamente vai impactar muito sobre a necessidade de você, ao ingressar com mandado de segurança e postular compensação tributária, de você já dizer no mandado de segurança qual é o valor da compensação. Quer dizer, você teria que fazer uma espécie de liquidação prévia, né, antes de impetrar mandado de segurança, postulando compensação tributária. Você já tem que dizer qual é o valor. Isso não está decidido ainda pelo STJ. E se for decidido no sentido de que há necessidade de fornecer de antemão qual o valor das compensações a serem realizadas, 99,9% dos mandados de segurança em matéria tributária vão ser extintos sem julgamento de mérito. Porque ninguém formula esse tipo de pedido. Ninguém ao formular esse tipo de pedido, faz acompanhar da sua peça de mandado de segurança as notas fiscais todas que deram origem, por exemplo, ao tal pedido de creditamento. Todos os contratos de prestação de serviço ou todos os contratos de comercialização de mercadoria. Ninguém faz isso. O cara junta ali umas notas exemplificativas. Né? Ninguém faz. Então, veja, a fixação de questões repetitivas hoje é um dilema. Não é um dilema apenas por conta do fato de que continuaremos a aplicar teses para casos concretos, né, que têm suas respectivas peculiaridades, mas por conta da forma como tais teses vêm sendo aplicadas. Tais teses vêm sendo aplicadas na base do resumo. Né? Qual o resumo da ópera? O resumo da tese é esse. Então, a solução é essa. Esquecendo que por trás daquilo ali podem ter especificidades que justificam um tratamento diverso. Né? Um tratamento diverso. Hoje em dia, nós temos problemas centrais e que o código não sequer soluciona. Eu vou trazer uma outra angústia para você, que eu falei com vocês que meu papel era mais esse. Né? Veja, por exemplo, a situação em que você tem um caso afetado a regime de repercussão geral. Você tem esse caso afetado em regime de repercussão geral e o seu caso tramita perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
o seu caso, então, é suspenso por força do regime de repercussão geral e por força da decisão do STF, que determinou a suspensão em âmbito nacional de todos os casos que discutam a mesma matéria. Você, então, o que tem que fazer se você discorda da suspensão do teu caso? Você tem que peticionar ao relator da sua apelação, explicando, por exemplo, estou falando se for o caso de uma apelação, né? Explicando, por exemplo, que o seu caso comporta distinção. E, por comportar distinção, deve ser destrancado, ou seja, tem que seguir o seu curso normal. O relator da apelação, então, discorda e mantém a suspensão. Surge para você, então, a possibilidade de fazer um agravo interno. Você não vai discutir nada do mérito do recurso. Até porque isso você está discutindo na apelação. Você vai discutir se os fundamentos utilizados pelo relator para justificar a suspensão realmente estão presentes na decisão de repercussão geral. Ou se há uma distinção que justifica o processamento do feito. O agravo interno, então, vai ser julgado. E aí, pasme, né? Se o agravo interno for julgado e for mantida a suspensão, não há previsão de recurso. Você vai recorrer para quem? Aí você fala, para o STJ. Mas quem determinou a suspensão foi o STF. Então eu vou recorrer para o STF. Sim, mas é o STF que determinou a suspensão. Não tem recurso. Não tem recurso. Não tem recurso e tem uma severa divergência doutrinária sobre isso. Tem gente que entende que cabe reclamação constitucional para o STF. Né? Tem gente que entende que, na ausência de recurso, cabe mandado de segurança. Não sei para quem. Eu acho que ainda dá para sustentar a ideia de reclamação. Mas, veja, o Código deixou nesse espaço um vácuo legislativo. Não tem recurso para esse tipo de medida. É algo complexo e difícil, então, de você solucionar nessa situação. O sistema de recursos repetitivos, então, quer dizer, o subsistema de recursos repetitivos é problemático, muito problemático. Veja, por exemplo, outra situação. A situação, o próprio Código diz, pelo menos nos casos de IRDR, que qualquer interessado, quem é esse interessado eu não sei, né? Qualquer interessado pode se habilitar, em um caso sujeito a incidente de resolução de demanda repetitiva, para fazer o quê? Tentar influenciar o conteúdo daquela decisão. Veja você, por exemplo, que você pode representar uma gama de pessoas acerca de uma determinada matéria e o seu caso pode ser suspenso por conta de um IRDR que foi suscitado num caso qualquer aí no interior do Estado, que você nunca ouviu falar, nem no advogado, nem nada, e não teve nem a oportunidade de ler a peça para ver se a peça está bem construída e bem fundamentada. Você é um expert naquela matéria, podendo vir a ter o seu recurso, ou os seus casos, né, serem julgados todos da mesma maneira, sem poder influir naquela decisão. O seu cliente vai ser afetado por conta de uma decisão tomada num outro processo. Isso equivale, assim, grosso modo, gente, a você dizer que qualquer advogado pode tratar do seu processo. Não é assim? Claro que eu estou brincando, né, gente? No plano teórico, o Código de Processo Civil diz... Ei, Juliana, tudo bom? No plano teórico, o Código de Processo Civil diz que serão escolhidos os casos mais bem fundamentados. Mais bem fundamentados. No plano teórico. Porque não há um critério para que isso ocorra. Ou seja, a decisão de afetação ou o caso que vai dar ensejo a um tipo de resolução de demanda repetitiva, o que significa isso, caso mais bem fundamentado? Caso em que houve um amplo debate, né? Caso em que foram suscitados o maior número de argumentos possíveis. Que tipo de controle nós temos sobre isso? Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. A decisão de afetação pode dizer que um determinado caso é muito bem fundamentado, ou o caso que gerou a instauração do IRDR pode ser um caso que se diga que ele é capaz
de gerar uma solução em massa para diversos outros, quando aquele caso, no final das contas, ele é muito mal fundamentado. O ideal é que você, claro, pense casos que você tenha tido um contraditório amplo, efetivo, que você tenha peças de boa qualidade, por aí vai. Mas nós, a priori, isso é o que está no código. Mas nós simplesmente não temos controle sobre isso. Não temos controle sobre isso. Então, qualquer caso pode ser afetado numa situação como essa. O código tem a boa intenção de dizer que os casos têm que ser bem fundamentados. Mas ele não propicia a nós qualquer modalidade de controle sobre se o caso afetado é ou não é bem fundamentado. O que te propicia, quando muito, é que órgãos que detenham representatividade adequada se habilitem para ser os tais representantes. O amigo da corte, né? O âmbito curia. Agora, beleza, a OAB pode ser um desses órgãos, né? Uma dessas entidades, melhor dizendo. Pode ser. Aí, você, por exemplo, em determinada hipótese, pode ser uma parte interessada, já que você advoga para um sem número de pessoas que debatem exatamente aquele mesmo caso. Não há uma restrição quantitativa de quantas pessoas podem vir a se habilitar para tentar impactar, influenciar a decisão futura desse caso que vai visar a pacificação social. Em termos estaduais, no IRDE, que pode até gerar influência de âmbito nacional, né, se tiver recurso, ou em termos nacionais, né, nos recursos repetitivos, de maneira geral. Agora, veja, os tribunais não têm sido assim, muito generosos com a participação destas partes interessadas. Eles estão dizendo assim, por exemplo, uma determinada situação que acontece, servidor público de Castelo, servidores de Castelo, tiveram um caso afetado para discutir se uma determinada parcela remuneratória deles lá era válida ou não. A OAB se habilita nesse caso, porque envolvia os advogados públicos lá. Não lembro exatamente qual era o caso, mas assim, a ideia era essa, né? Um determinado caso, sustentando a irregularidade de uma verba recebida por advogados públicos, né? Isso foi no MADIM, mas poderia ser no IRDR, poderia ser em qualquer tipo de provimento que pudesse gerar essa eficácia maior e pudesse gerar esse efeito de pacificação social, né? A ideia do microsistema, que eu venho falando aqui para vocês, de decisões proferidas em casos repetitivos. E aí que está. A OAB se habilita como amigo da corte. E diversos outros advogados buscam a habilitação na condição de partes interessadas em nome de seus clientes. O que vem sendo decidido no Tribunal de Justiça? Não, a OAB já está aqui. Está bom demais. Ó. Não há necessidade. Os argumentos utilizados pela OAB já são suficientes. Mas espera aí, você não me ouviu ainda. Né? Eu acredito que eu posso contribuir. Não, o que a OAB falou está bom. Ou seja, é claro que na hora que você postula a sua habilitação na condição de parte interessada, você tem que ter um zelo. Qual é o zelo? Não é simplesmente dizer que você tem interesse, porque aquilo pode te atingir de forma direta ou indireta, né? Mas você tem que demonstrar que você tem algo a mais para contribuir. E não simplesmente dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Não, eu escrevo melhor, né? Ou tem um julgadinho novo aqui. Não, é apresentar novos argumentos. Novos argumentos. Esse vem sendo o drama. Porque, por vezes, nós não estamos ganhando ou perdendo processos. Nós estamos aguardando decisões de tribunais acerca de processos que nós não cuidamos. E talvez não estejamos percebendo que a maneira de advogar mudou. Que a maneira de advogar muda no seguinte sentido. Se você coloca na sua petição uma série de emendas desconectadas com o caso concreto, a chance de você receber uma decisão judicial baseada numa série de emendas desconectadas com o seu caso é muito grande também. A chance de você não conseguir fazer prevalecer
o argumento que você suscita como distintivo no seu caso e que impediria a aplicação daquela tese fixada nesse microsistema de litigiosidade repetitiva, também é muito grande. Quer dizer, a nossa tarefa muda. A nossa tarefa muda. A maneira de sustentar na petição inicial muda. Como eu venho falando para vocês, nessa história, nesses diversos casos que venho colocando aqui, né, acerca de diversas e de... Vamos pegar outro qualquer aqui. São muitos, gente. São muitos casos. Um que eu achei bastante interessante foi esse aqui. Aferir a possibilidade da concessão de acréscimo de 25%, previsto na Lei 45, previsto no artigo 45 da Lei 8.213, sobre o valor do benefício, em caso do segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria. Vocês viram essa, né? Vocês viram essa. Né? Então, o cara recebe 25% a mais do valor da aposentadoria se ele precisa da assistência permanente de outra pessoa. O que é permanente é que vai gerar dúvida. Permanente é permanente durante determinado lapso de tempo. Permanente é permanente durante o resto da sua vida. Permanente é permanente de forma irreversível, ou se há uma permanência que é reversível, isso não é mais permanência. Veja como a própria delimitação da tese que não foi solucionada ainda já nos confunde, já propicia uma série de inseguranças. Ora, se ao delimitar a tese que ele vai julgar para fins de promover pacificação social e segurança jurídica, você já tem uma insegurança naquilo que vai ser aplicado no futuro, o que dirá quando vier a decisão. Né? Isso só mostra o seguinte: os nossos tribunais, de forma geral, talvez precisem ter mais atenção, e nós, enquanto advogados, também precisamos ter mais atenção, para não sustentarmos teses desconectadas com casos, e os tribunais precisam ter mais atenção na hora de afetar algo, em recurso repetitivo, por exemplo, ou de lançar a possibilidade de se decidir a um IRDR, não decidir algo cujos elementos fáticos sejam imprescindíveis para que você tenha uma melhor delimitação daquilo que, de fato, vai ser definido no caso concreto. A ideia de teses, a ideia de fixação de teses, que eu tenho lá inúmeras ressalvas, né, ela tem um objetivo, como eu falei lá atrás. O objetivo é e sempre foi promover uma diminuição da litigiosidade. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Travestido de promoção de pacificação social. Eu estou sendo duro com isso, né, porque eu acredito, sinceramente falando, que a intenção foi uma. A intenção foi uma. Promover pacificação. A realidade vem sendo outra. Desabarrotar a prateleira do judiciário. E para desabarrotar a prateleira do judiciário, estão sendo afetados e decididos casos a partir desse microsistema de litigiosidade repetitiva que não mereceriam uma definição em abstrato, mas mereceriam uma definição em concreto, a partir das nuances do próprio caso concreto. Assistência permanente. Me diga o que isso significa. É extremamente complexo. Extremamente complexo. Tem outra situação em que o cara que vai se decidir se a pessoa que recebe mais de 20% do salário mínimo não tem acesso de antemão à assistência judiciária gratuita. Porque o cara que recebe até 20% do salário mínimo não se discute muito, né? Se discute muito. Agora, às vezes, o cara recebe 5 salários mínimos, mas ele tem um filho que demanda cuidados especiais, né? Cuidadores, e que demanda, além de tudo isso, remédios caros não fornecidos pelos SUS.
Esse um cara que recebe 5 salários mínimos pode estar numa situação de miserabilidade maior do que um cara que recebe muito menos. E aí vai ser decidida essa situação. Veja, eu lhe pergunto se a fixação desta tese vai ser suficiente para promover a diminuição de litigiosidade. Ou se nós vamos continuar discutindo em concreto qual é o grau de comprometimento financeiro que a pessoa deve ter para ter acesso à assistência judiciária gratuita. Se nós continuaremos a discutir isso em concreto, definir isso em abstrato vai ajudar muito pouco, ou quase nada. Enfim, gente, para a gente ir fechando a ideia. Qual foi se eu pudesse pontuar, né? Dessa vez eu fiz um pouco diferente, né? Eu fiz mais casos do que teoria. Nós hoje temos um sistema um microsistema, que eu chamo, de litigiosidade repetitiva. Nesse microsistema de litigiosidade repetitiva, deve ser garantido o maior número de interessados possíveis para impactar de forma mais positiva possível na formação da decisão, garantindo-se com isso o contraditório mais elastecido possível, né? Propiciando, inclusive, participação de pessoas que mantêm uma certa expertise com a área, que são os tais amigos da corte. Deve ser garantido a realização de audiências públicas. Lembra desse caso que eu falei agora das corretoras, das construtoras? Tem um outro caso que envolve construtora também, e que mesmo quem advoga contra a construtora talvez não tenha se tocado. É a tal da multa invertida. Já viram essa? Da multa invertida? A multa invertida é o seguinte: se você estiver devendo para a construtora, olha lá no seu contrato, né, que você falou que estava comprando. Irmão. Se você estiver devendo a construtora, com certeza tem uma penalidade em seu desfavor. Com certeza. Essa cláusula não duvida que existe, né? Agora, se a construtora estiver em mora para com você, talvez não tenha esta mesma penalidade. O que o consumidor, no final das contas, foi a juízo postular? Que você promova a inversão. Por isonomia. Ora, se não tem previsão de penalidade para a mora da construtora e tem para a minha mora, aplica a penalidade da minha mora para você. O STJ vai definir se existe a possibilidade dessa multa invertida. E convocou agora, em julho deste ano, audiências públicas para interessados se inscreverem e apresentarem os seus respectivos fundamentos. Adivinha quem não deixou de se inscrever? O Sindicato Nacional da Indústria da Construção Civil. Claro que ele se inscreveu, né? Adivinha quem, talvez, pouquíssimas pessoas que tenham expertise nessa matéria e que representam o grupamento mais fraco da relação, se inscreveu. Pouquíssimas pessoas se inscreveram. Porque as pessoas não estão acostumadas a acompanhar essa modalidade de litigiosidade, né? Enfim, enquanto nós não estivermos acostumados a isso, continuaremos a ter decisões quantitativamente mais abrangentes, porém, qualitativamente piores. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês, gente. Obrigadão, então.